nosso coração se encheu de alegria e com júbilo sem fim nós cantaremos a tua paz. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesta noite especial em que todos os meses vocês dedicam de uma maneira muito particular à Santa Rita de Cássia, o dia de pedir a intercessão dela, de pedir a Jesus, por intermédio desta mãe religiosa, viúva, esposa, ou seja, Santa Rita de Cássia traz para a sua vida, para a sua existência, vários exemplos, várias maneiras, estados de vida, onde ela prova para nós, de certa maneira, que a santidade não importa o estado de vida, importa a fidelidade. Santa Rita foi sempre fiel. E as leituras hoje fazem para nós um caminho que depois, a partir das leituras, nós vamos conversar um pouco sobre Santa Rita de Cássia e sobre a mulher também celebrada hoje na memória da liturgia da Igreja, que é Santa Isabel da Hungria. A primeira leitura apresenta para nós, já estamos escutando o livro do Apocalipse ao longo desta semana, alguns momentos, e hoje destaca da seguinte maneira: o autor sagrado, que escreveu o livro da Revelação, diz: olha, você é fraco, pobre, nu, mendigo, indigente. Quer dizer, parece que coloca para quem ele está escrevendo, que é claro é cada um de nós, ou a igreja para a qual ele estava escrevendo, Laodiceia, então coloca lá embaixo, dizendo: olha, não precisa se arvorar em grande coisa, achar que é tão importante, porque você é tudo isso. Então, primeiro coloca o ser humano no seu lugar. Mas depois, o final do relato hoje do Apocalipse diz assim, que nós não fomos feitos para essas coisas que nos tornam menos, mas que ao vencedor, que é Jesus Cristo, e nós vencemos na pessoa de Jesus Cristo, então Deus novamente vai nos dar a vitória.
tens fama de que estás vivo, mas estás morto. Forte essa palavra, essa crítica, porque olhando, o autor sagrado diz assim: você parece estar vivo, mas no fundo está morto. Morto por quê? Porque enterrado na maldade, enterrado nas injustiças, enterrado naquilo que não é de Deus. E a pessoa do evangelho de hoje combina muito bem com essa primeira leitura, porque Zaqueu aparentemente é alguém bem-sucedido, Zaqueu famoso, Zaqueu ele é cobrador de impostos, tinha uma boa fortuna, com certeza, e dá para ver pelo relato que ele tirou de muita gente, porque ele diz ali que vai devolver 4 vezes mais, quer dizer que ele tirou uma boa quantia, e daí o arrependimento bateu. Então Zaqueu está nesta linha da primeira leitura. Parecia estar vivo, mas estava morto espiritualmente. Estava morto em seu interior, na sua adesão a Deus. Mas no encontro com Jesus, conhecemos muito bem essa história, no contato com Jesus, Jesus não deu sermão, Jesus não puxou a orelha de Zaqueu, Jesus não insultou, não xingou, nem deu nenhum conselho. Apenas ele disse assim: Zaqueu, pode descer da árvore, hoje eu quero ficar na tua casa. Bastou. E a presença de Jesus ali na refeição, na mesa onde partilhavam os alimentos, a convivência, podemos dizer da seguinte maneira: Zaqueu contemplando Jesus, Zaqueu vendo Jesus, sentindo a presença de Jesus, ele levanta e faz toda aquela revisão de vida. Eu falava no cerco de Jericó na semana passada da importância do exame de consciência. Então, durante o jantar, Zaqueu fez exame de consciência. Só olhando para Jesus, só para o jeito de Jesus, ele muda de vida. Mas tudo bem, isso nós já poderíamos ir longe refletindo aqui, mas eu quero, por causa da vida das santas que nós vamos conversar, destacar a seguinte frase. Lá antes do encontro de Zaqueu com Jesus, diz assim: Zaqueu procurava ver Jesus. Zaqueu procurava conhecer Jesus. Eu e você, nós somos eternos Zaqueus. Eternos, por quê? Nesta vida, nós sempre estaremos à procura de Jesus. Não tem como dizer, eu já conheci Jesus Cristo, eu já sei quem é Jesus. Isso é orgulho, é arrogância. Se nós não conhecemos nem a pessoa que mora conosco, não conhecemos direito, às vezes nos surpreende. Tem coisas, às vezes, que eu escuto, nossa, Frei, eu vivi 30, 40 anos com essa pessoa, nunca pensei que iria fazer isso comigo, de repente uma surpresa. Então, se nós, seres humanos, somos uma surpresa para os outros, quanto mais Jesus Cristo, quanto mais Deus, que dizem os autores da vida espiritual, Deus é o absolutamente outro, Deus é o absolutamente desconhecido. Desconhecido por quê? Por mais que a gente ore, por mais que a gente estude a palavra de Deus, por mais que a gente procure o Senhor, nós nunca vamos conhecer o Senhor plenamente. Não conhecemos nem a nós mesmos plenamente. Então, assim como Zaqueu, eu e você, até o fim de nossa vida, vamos procurar conhecer Jesus. E essa procura é a conversão. Conversão não significa que eu saí deste ponto e vim para este, agora eu sou outra pessoa. Não, senhor. Conversão não é isso. Conversão são os passos que eu vou dando. São os passos que eu vou dando em direção ao conhecimento de Jesus Cristo. Isso aconteceu com Santa Rita. Isso aconteceu com Santa Isabel da Hungria. Isso aconteceu com São Francisco, com Santa Clara. Pessoas pecadoras. Mas os santos tinham pecados? Claro que tinham. Só Jesus e Maria que não tiveram pecados. Agora os santos, as santas, é claro
que tiveram seus pecados, como eu e você, tal e qual nós. Mas o que eles têm de diferente? A procura do conhecimento de Jesus. E essa radicalidade na busca, essa radicalidade na procura de conhecer, de agradar, de amar a Jesus. Por isso, nós os chamamos de santos, por essa procura constante, essa procura desenfreada em agradar a Deus. E agora, nessa procura, nessa busca do conhecimento de Jesus Cristo, temos a mulher de hoje, Santa Isabel da Hungria. Engraçado, existe uma crítica, às vezes, na sociedade, que a nossa religião, ela é uma religião patriarcal, que a nossa religião não valoriza a mulher, que não sei o quê, que nós somos machistas. Só neste altar aqui tem 2 mulheres, mais uma ali. Não sei se a gente desvaloriza assim tanto a mulher, né? Primeiro, as nossas santas são tão exaltadas, explicadas, pregadas em nossa religião. Bom, deixa a crítica de lado para a sociedade fazer, eles gostam. Mas, para dizer, Santa Isabel da Hungria era uma rainha lá de muito tempo atrás, quase posterior a São Francisco. A Hungria, ela era um reinado católico muito grande e muito rico na época. E Santa Isabel é sobrinha de Santa Edviges. Então, uma família de santos, né? Sobrinha de Santa Edviges, se casa então com o rei e se torna a rainha de uma grande porção de um grande país. E Santa Isabel, ela não queria aquelas riquezas para ela, como as outras soberanas que gostavam de ouro, de vestes preciosas, de viver no luxo. Santa Isabel, ela se encantava com a vida de São Francisco. Pensem bem, uma rainha sentada no ouro, se encantar por um homem que deixou tudo para viver no meio dos leprosos. Parece que não combina uma coisa com outra, mas ela, aos poucos, foi se dispondo dos bens. O castelo de Santa Isabel, lá na montanha, em cima da montanha, o que ela fez? No pé da montanha, ela construiu um grande hospital para cuidar dos doentes e um lugar para cuidar dos pobres. E ela mesma vinha nesse hospital de manhã e no final da tarde para cuidar dos doentes. Ela mesma ajudar as enfermeiras a dar banho nos doentes, a dar de comer aos doentes. E isso questionava muito aqueles poderosos, porque para uma rainha isso era humilhação. Imagine uma rainha se rebaixar, ficar lavando o doente, ela tem que sentar no trono e fazer pose. Pensemos isso há 700 anos atrás. Estamos falando de uma época, nós vemos aí a monarquia inglesa, por exemplo, que existe até hoje. Não vemos a rainha lavando doentes na Inglaterra. Mesma coisa, e muito há séculos atrás, com Santa Isabel. Ela descia e ia lá cuidar dos doentes, dos enfermos. Mas ela não parava por aí. Ela queria ser uma rainha pobre. Mas como é que vai ser uma rainha pobre? Não tem jeito. Então, quando ela fica viúva, ela foi mãe de 3 filhos. O marido sempre apoiava Isabel, mas às vezes ele achava meio demais. Ela ajudava demais os pobres. Não é que ele não gostava, ele era um homem cristão, católico, mas às vezes aquilo incomodava porque a corte criticava. Olha, a nossa rainha está dando coisas que era para o nosso luxo, está dando para os pobres. Então vinham na cabeça dele para criticar a esposa. Certa vez ela saindo para levar pães para os pobres, assim num avental, ela mesma levando, e chega o rei e pergunta, ele vindo a cavalo de uma caçada: esposa, eu já te falei que não é para levar tantas coisas aos pobres, você está viciando esse povo. Não estou levando nada para os pobres. O que você tem aí no seu avental? Eu estou levando rosas para o altar de Nossa Senhora. Aí conta a lenda, aí eu quero ver. O rei quis ver, quando ela abre o avental de pães, então enche de rosa o chão. Quer dizer, seria Jesus, Maria protegendo a mulher
de repente, de uma agressão, de uma correção brusca do seu esposo, porque, afinal de contas, ela estava fazendo uma coisa boa pelos menos favorecidos. Então, quando ela fica viúva, ela traz para o castelo os franciscanos. Tinham a capela do castelo de Santa Isabel, pelo que um dia eu estava lendo, é maior que essa igreja, a capela do castelo. Então, imagine uma capelinha, uma igreja grande dentro de um castelo. Ela trouxe para morar ali os freis franciscanos para atendê-la em confissão e rezar a missa e pregar para a corte. E numa sexta-feira santa, ela vestiu o hábito franciscano e no altar ela jura se desapegar de tudo. E realmente, dali em diante, ela começa a dar muitas coisas para as obras de caridade, para os pobres, e ela faz o seu voto de pobreza. Uma rainha que fez voto de pobreza. E ela morreu assim, na tranquilidade. O reino quase falido. O reino quase falido porque ela dava tudo para os pobres. Mas para o povo era uma mãe. Realmente uma rainha que serviu do jeito de Cristo. Uma rainha que se rebaixou do jeito de Cristo. Então são exemplos. Ela, para nós franciscanos, é a padroeira da Ordem Terceira franciscana. O que é a Ordem Terceira? Ordem primeira são os freis. Ordem segunda são as irmãs clarissas que vivem na clausura. E ordem terceira são os leigos. Por exemplo, pessoas como vocês que quisessem viver, nós temos isso no Sul, que quisessem viver a espiritualidade de São Francisco, viveriam do jeito de Santa Isabel, na família, no trabalho normal de cada dia, mas vivendo os valores franciscanos. E também fazem votos e consagração. Ela é a padroeira da Ordem Terceira. E assim como Santa Isabel, também Santa Rita de Cássia é um exemplo desta procura. Essa procura como Zaqueu procurou Jesus Cristo, como Santa Isabel da Hungria procurou agradar Jesus Cristo até o fim de sua vida, também Santa Rita de Cássia procurou amar a Jesus até o fim da vida. E, sobretudo, com certeza, vocês já refletiram com o Padre Geraldo várias vezes sobre isso, Santa Rita de Cássia era totalmente apaixonada por Jesus crucificado. Totalmente. Santa Rita, ela passava horas diante da imagem, da figura de Jesus crucificado, porque ali ela encontrava a resposta para as suas dores. Sabemos que foi uma mulher que sofreu bastante. Sofreu na família, sofreu com os filhos, sofreu com o esposo, uma situação que ela foi enfrentando como? Na contemplação de Jesus crucificado. Ela tinha forças em Jesus Cristo e depois no convento ela também passou por algumas provações, boas provações inclusive, mas se manteve firme porque Santa Rita amava Jesus profundamente. Os santos são para isso na nossa vida, na nossa igreja. Eles nos apontam Jesus. Eles dizem para nós, vale a pena seguir Jesus. Olha na imagem dela, quem é que está nas mãos da imagem? O crucificado. É como se Rita estivesse constantemente dizendo para mim e para você, vale a pena seguir Jesus. Vale a pena conhecer Jesus, vale a pena investir a vida em Jesus Cristo. Que essas santas, esses exemplos de nossa igreja, nos ajude também a trilhar esse caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos pegar a nossa oração,